do, do fuso horário que você esteja assistindo essa aula. Na videoaula de hoje a gente vai continuar, né, falar sobre a geografia física da Europa, só que dando ênfase agora à geologia e à geomorfologia. E o que é isso? O formato das rochas, certo? E o estudo da, da localidade, certo? Então a gente vai pegar aí basicamente aí, a gente vai fazer um remember, né, uma releitura do que a gente viu no sexto ano em geografia, porém a gente vai se adentrar à geomorfologia da Europa. Então a gente vai se deter ao continente europeu. Então a gente vai trabalhar a planície, certo? A gente vai trabalhar a região das montanhas, que a Europa tem muito. E aí um conjunto de montanhas é que formam a cordilheira, certo? Que a Europa também tem bastante, ao todo são 13. E vamos trabalhar também os planaltos, que é um plano alto, seria uma planície lá em cima, certo? Uma planície que um planalto é uma planície que ainda não foi desgastada e uma planície é um planalto que já foi desgastado. E por último a gente vai trabalhar a depressão. A gente vai ver que em geografia depressão, ela e principalmente na Europa, ela vai ocorrer nos Países Baixos. A gente vai conceituar o que seriam os Países Baixos, certo? A gente tem aqui alguns conceitos técnicos nesse slide, né? Tem a área da Europa, que em metros quadrados são 10.526.322 quilômetros quadrados. Isso corresponde, se a gente for pegar estatisticamente, ao segundo continente menor do mundo. Limita-se. Aí a gente viu lá na aula passada, a gente viu as fronteiras da Europa, aqui é só uma questão de reforçar o que seriam essas fronteiras ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. A divisão da Europa, agora sim a gente vai entrar na aula de fato, certo? Da geologia europeia. A gente vai ver que a divisão ela acontece basicamente em três partes e depois é subdividida também a parte bem peculiar que é a da depressão dos Países Baixos, certo? A geomorfologia da depressão que é concentrada em um único setor na Europa, mas em única localidade na Europa. Mas vamos aqui adentrar o que interessa de começo, que seria as regiões montanhosas, as cadeias montanhosas recentes. Montanhosas recentes seria o Planalto, né? As regiões de altitude, e seria as planícies, que é a maioria do continente europeu é formado por planícies, ou seja, é nivelado, né, por campos, por terrenos nivelados. Continuando ainda no. A gente vai ver um mapa de satélite aqui, um mapa muito bem elaborado sobre o que seriam os planaltos, as planícies e as montanhas, certo? Então as planícies estariam em área verde, são áreas mais baixas, né? São áreas mais próximas do nível do mar, tudo isso verde aqui. As montanhas, elas estariam já nessa cor mais amarronzada, certo? Que a gente tem os Montes Urais, que foi falado muito na outra aula. A gente tem aqui os Alpes italianos, Alpes franceses, os Alpes italianos, os Alpes suíços, certo? A gente tem aqui a região da Islândia, da Dinamarca, certo? Também os Alpes dinamarqueses. Então, a gente vê que a Europa tem montanhas, né? Uma cadeia de montanhas, vamos dizer assim, vigente, né? Uma cadeia de montanhas representativa no continente. Também tem muita planície e tem planaltos também, que são áreas mais, vamos dizer assim, áreas mais altas, né? A Europa tem planaltos também aqui e ali perto da planície. Beleza, vamos lá. Então, trabalhando na geomorfologia europeia, a gente vê que esse mapa abaixo, ele não vai sofrer tanta, vamos dizer assim, alteração como o início da Terra que se deu. Até porque a Europa, na deriva continental, ela não vai estar sofrendo tanta mudança. Por quê? Porque o continente europeu basicamente ficou em cima da mesma placa tectônica, certo? Não foi igual ao americano e o africano, que foram se desprendendo. Não foi igual à placa da Oceania, que foi desprendendo as placas da Ásia também. Então a Europa, ela basicamente ela vai permanecer a mesma configuração, salvo alguns países que são penínsulas, né?
que a gente viu na aula passada, que são os pedacinhos que sobraram e até inclusive ilhas, né, que estão ligados pelo continente com algumas porções de terra. Então pronto, isso seria a geomorfologia da Europa que a gente vai estudar agora a fundo. Então a gente começa pelo Planalto, né, pela parte mais alta. O que seria Planalto? Planalto seria toda uma área, certo, que ainda não sofreu o desgaste necessário das forças naturais, né, do vento, das águas, do derretimento da geleira, para se tornar uma planície. Então, necessariamente o Planalto é um terreno, vamos dizer assim, que ainda não foi afetado pelas forças naturais, certo? É também chamado de platô ou altiplano, porque vê a ideia como é fácil de se entender. É um plano terrestre alto, então é um planalto, entendeu? É basicamente isso, não tem muita dificuldade, né? O topo quase nivelado, não é em forma de escarpa, né? A gente não vê muito em forma de escarpa, que seria de forma de serra, né? De montanha. A gente, quando vê um conjunto de montanhas, aí vai dar o nome de cordilheira, né? De cadeias montanhosas e não de planalto. Seria mais, o planalto seria um desenho mais ou menos assim, né? Com montanhas que sofreram algum desgaste, né? No seu pico, porém ainda estão altas, não são totalmente uma planície, por exemplo, nem uma depressão, né? Então aqui a gente vai ver, por exemplo, a gente pode observar indo para o sertão aqui de Pernambuco, né? Serra Talhada, a gente pode ver que existem alguns planaltos aqui. Aqui no Brasil existem muitos planaltos, mas a gente está falando da Europa, vamos voltar para o assunto, certo? Então assim, o planalto ele pode ser formado por diferentes segmentos, inclusive acúmulo de geleira, derretimento de geleira, certo? E a principal dele seria, a principal formação dele seria o vulcanismo. E nesse planalto, aí teria duas maneiras do magma atuar, né? Ou o magma, ele vai, vamos dizer assim, ele vai esborrotar, né? Que é quando o vulcão entra em erupção e vai acumular matéria aqui, né, ao redor, formando realmente um planalto, vamos dizer assim, uma serra arredondada grande, né? Vai pelo excesso de lava, pelo derramamento de lava, ou até por terremoto, né? Pode dar algum terremoto e essa montanha que antes era assim, esse vulcão que antes era assim, de repente desabar e acumular matéria aqui. Então, seria essas duas maneiras de, de se criar um planalto, né? De se dar um planalto, certo? Então, planalto, o contexto de planalto seria isso. A gente vai perceber na Europa que os planaltos são compostos por rocha antiga, né? Rocha vulcânica, mas que não sofreram desgaste por ser um material muito resistente, certo? É uma rica região em recursos minerais, por exemplo, carvão mineral, bauxita, que a bauxita é o que faz alumínio, cobre, né? Metais, enfim, ferro, né? E então vamos dizer assim, essa região vai ser de importar vitalidade para a indústria, certo? Então, sem isso, a indústria europeia e, consequentemente, a Revolução Industrial não teria ocorrido, ou se não da forma que ocorreu, né? Intensa, né? A planície. A planície é um segundo tipo de relevo, que o próprio nome já está dizendo, é plano, né? Plano. Se teu computador for um Windows 7, ele vai ter uma tela parecida com essa, certo? Parecida com a planície. E a Europa é cheia de planícies, de campos, né? É uma vegetação natural, por ser muito frio lá, não nascem muitas árvores altas, né? Então, nascem gramíneas, que a gente vai ver na parte de vegetação, nas aulas de vegetação, como seriam essas divisões de nichos vegetais da Europa. Mas isso é outra história. O continente europeu é em sua maioria formado por planície. Então, vamos dizer assim, o relevo que predomina, né, a maioria do relevo que predomina seria as planícies na Europa. E na América também, inclusive. As planícies são formadas pela ação dos rios, certo? Dos mares e dos ventos, que vai achatando, vai
levando essas rochas, vai quebrando e levando essa poeira dessas rochas, né, para toda a superfície. Então, o que era montanha vai se desgastar ao longo de milhares e milhares de anos pelo efeito da água, dos ventos, do gelo, certo? E aí vai se transformar numa planície, que é um plano, certo? É um terreno que ele é plano, com baixíssimas variações. Então aqui, quando a gente vê a planície, vê que a maioria do continente europeu ele é formado por planície. Você veja bem, esse mapa está verde, só que esse verde não representa as florestas, certo? Esse verde daí está representando a planície. Sempre que a gente encontrar um mapa, é bom analisar a legenda. Vai ter sempre a legenda do mapa ou na parte superior esquerda ou na parte superior direita, dependendo do mapa, certo? E na parte inferior, geralmente, vai ter a rosa dos ventos, certo? Ou na direita ou na esquerda, que vai apontar para onde é o norte. Sabendo onde é o norte, você vai ver onde é o sul, leste ou oeste. Ou vai estar aqui também, ou vai estar aqui. Não tem nesse, porque isso daí é uma imagem de satélite, certo? E aí só colocaram mesmo a legenda. Eu peguei da internet esse daí. A gente vai falar agora, sim, aí voltando para a planície, a gente tem que lembrar que a planície, ela vai ser um terreno que vai ser desgastado, certo? E assim, por que essa, vamos dizer assim, esse desgaste de terreno? Porque se a gente for pensar, a planície, ela vai predominar no continente europeu, porque o continente europeu é antigo, certo? Então, sofreu muito mais ação do tempo e e das, das forças da natureza do que a América, por exemplo, a Oceania, que são continentes novos, certo? A Europa conta com 13 cordilheiras, né? E a gente agora vai falar de cadeia de montanhas, né? Que uma cadeia de montanha forma uma cordilheira, certo? Aqui na América a gente tem uma cordilheira bem famosa, que é a Cordilheira dos Andes, que fica no Chile, e ainda pega um pedacinho do Peru, Equador, mas enfim, vamos se adentrar aqui à Europa. Na cordilheira, nas cordilheiras, no caso da Europa, elas vão ter uma característica, elas sempre vão ter gelo, certo? E aí a gente viu os Alpes, né, na aula passada, os Alpes suíços, os Alpes italianos e os Alpes franceses, que são os principais, mas também tem os Alpes dinamarqueses, que são conhecidos como os Alpes dináricos, né, que são os Alpes menores, com mais acidente geográfico, quer dizer, com mais pedras pontiagudas, que não dá para esquiar, basicamente, só em regiões bem distintas. Os Apelinos, que são montanhas, cadeias de montanhas menores, são Alpes menores. Os Balcãs, que fica lá perto da Rússia, certo? Já fica perto da Ásia também. Os Carpatos, que na verdade os Carpatos são pequenas serras, certo? Pequenas escarpas, que são arredondadas. Cordilheira do Caucácio, Jura, Pirineus, Sistema Central, Sistema Montejunto Estelar, Sudetos, Montes Urais, que é lá o que divide a Europa da Ásia, e os Volgues. Aí você encontra tudo isso bem explicadinho aqui, ó, nesse endereço que eu coloquei para vocês aqui em cima dessa linda foto aqui, dessa linda paisagem. Então o que é que acontece? Você vai entrar aqui nesse site e você vai ver detalhadamente o que cada um, inclusive com exemplo dessas montanhas específicas, as características específicas de cada uma dessas montanhas. A gente não colocou aqui cada uma dessas porque ia ficar muito extensa a aula e a gente tem que enxugar o máximo, porque a gente tem uma aula para falar sobre relevo, senão vai dar tempo de falar de hidrografia, não vai dar tempo de falar de clima nem vegetação. Aqui as cadeias da montanha, a gente ainda continuando nesse assunto, a gente vai ver que foram formadas em regiões que dá contato direto com placas tectônicas. Por quê? Porque quando a placa entra em contato com a outra, ela vai empurrar. Então, segundo a lei da física, né, as leis da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então um vai ter que ceder, um sobe, se não um sobe mais, um desce, um sobe. Aí depende
de como é formado cada um, depende do acaso, né? Então, assim, aqui volta novamente mais exemplos, né, das mesmas cadeias montanhosas, e elas são formadas regiões que tem muita atividade vulcânica e terremoto, certo? Até hoje ainda. Depressão, a depressão e os Países Baixos. A gente tem que primeiro contextualizar o que são os Países Baixos, certo? E o que é uma depressão, em geografia, claro. Os Países Baixos, eles são basicamente uma unidade federativa de 3 países. Dentro desses 3 países, há vários, vamos chamar assim para a gente entender, há vários estados, certo? E cada estado é governado por um governo independente. Seria o que a gente poderia chamar de, na Idade Média, de feudos, de reino, né? Ou de mini-estados mesmo. E aqui eles são formados pela Holanda, os Países Baixos, viu? Os Países Baixos, na verdade, são 3. Holanda, Bélgica, certo? Bélgica e Luxemburgo. Não estou falando do técnico que era técnico do Santos, do Palmeiras, não. Estou falando do país. Luxemburgo. Então, esses 3 países eles vão formar os Países Baixos. Cada um desses países tem várias unidades federativas independentes que elas vão basicamente se autogovernar, certo? E aí é a característica disso. Mas, no geral, são 3 países diferentes que, dentro dessas unidades diferentes também, elas vão se unir, no geral, a cada país desses. Esses países são chamados Países Baixos por quê? Porque eles estão localizados em depressões. Como assim, professor? Depressões. Aí aqui a gente tem um esquema bem facilzinho para você aprender, para você conhecer realmente o que são depressões. Ó, vê, geograficamente aqui a gente pode classificar várias bases geomorfológicas aí. A primeira é nível do mar, né? Nível do mar aqui, ó, nível do mar. A gente tem a planície, certo? Acima de 300 metros a gente vai ter planaltos, certo? Em alguns locais, isso não é via de regra, em alguns locais, mas na Europa sim, a gente vai ter depressão. E o que é depressão? Depressão é vamos dizer assim, é uma cratera, é um buraco, é um desnível para baixo, desnível inferior no relevo, que vai ser menor do que a planície. Então, professor, quer dizer que aqui, o nível do mar é mais alto do que aqui é. A depressão vai ter essa baixa. A característica da depressão é justamente essa. Depressão. E aqui a gente vê no esquema, né, o conjunto de montanhas e tal. Que, por exemplo, estão classificados os Alpes. Mas vamos falar da depressão. Então a depressão ela é abaixo do nível do mar, né? Essa depressão ela pode estar também localizada no conjunto aqui de cadeias de montanhas, né? Não é específica ou próxima a planaltos ou a planície, ela pode estar assim nas montanhas, né? Em alto relevo, as montanhas, né? Então assim, aqui tem um conceito bem simples de depressão que a gente pode usar e entender facilmente. Depressão é uma forma de relevo com irregularidades, né? Geralmente para baixo. Irregularidades. Possui inclinação, né, por conta do desgaste sofrido e devido à ação do vento e principalmente das águas, que é o que a gente chama de interperismo, quer dizer, são as forças da natureza que agem na própria natureza, certo? E a altitude que pode ir de 100 a 500 metros. Então, depressão não é só abaixo do nível do mar também. Geralmente, a gente fala isso para vocês entenderem mais que ela é realmente reduzida de acordo com o relevo. Só que ficou escuro aqui, eu aumentei a luz. Acendi a luz, eu abri a cortina. Sim, mas enfim, voltando para cá. A depressão ela vai não ser necessariamente abaixo do nível do mar, mas se ela tiver em um patamar, deixa eu desenhar aqui rapidinho. Se ela tiver entre uma montanha, um planalto e uma planície, por exemplo. Cadê? Deixa eu desenhar melhor aqui.
Porque desenhar com o mouse fica complicado. Vamos lá, deixa eu pegar o lápis fino aqui. Ela está entre uma montanha, certo? Um planalto e uma planície, certo? Beleza. Aqui seria o mar. Se desenhar já é ruim, imagine escrever com o mouse. Aqui seria o mar, certo? Deixa eu botar o mar aqui azulzinho, fica bonitinho. Pronto. Então, a gente vai perceber que a depressão ela vai estar nesse modo clássico abaixo do nível do mar, certo? Mas eu posso dar outro exemplo de depressão, que também acontece, também é chamada de depressão. Bora lá. Pegar aqui, vamos lá. Tem a montanha, tem o planalto, aí tem a depressão, aí tem a planície, aí tem o mar. Vou botar aqui azulzinho. Tem o mar. Pronto, aí tem o mar. A gente percebe que nesse esquema aqui, nesse desenho, a depressão ela vai ser mais alta que a depressão, certo? Depressão ela vai ser mais alta, por exemplo, que a planície, certo? Vai ser mais alta que a planície. Então, o fato de ser mais alta não quer dizer que não seja depressão. Então, se ela é mais baixa que um planalto, se ela é mais baixa que uma planície, ou até mais alta que uma planície, se ela é mais baixa do que, claro que vai ser, do que uma montanha, né, uma cadeia de montanhas, então ela é classificada como depressão, certo? Esses países da Europa, principalmente esses três classificados como País Baixo, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, eles têm uma característica totalmente diferente dos demais países da Europa, porque eles estão geograficamente localizados numa depressão. Então aqui a gente tem uma foto que ilustra basicamente isso. Aqui vocês estão vendo o mar, ó, pouco mais alto do que o rio, ou seja, o terreno daqui de baixo é mais baixo do que onde passa o mar. Aí o que é que acontece? Lá na Holanda, Bélgica e Luxemburgo, principalmente na Holanda, que é ainda mais baixo, eles colocam diques. E o que são diques? Diques, na verdade, um dique ele vai ser um muro de contenção, uma parede de açude, por exemplo. Então eles colocam aqui diques, certo? Muito bem estruturados, para quando chover, as águas do mar não não entrarem, não inundar a cidade, certo? Então, assim, há que se ter um projeto nesses países de contenção de água, certo? Muito, muito sério, porque o país, para sobreviver, depende literalmente disso, certo? Se não houver isso, a água vai passar. Então, a gente vê que nessa aula, né, a gente viu que basicamente a formação da Europa, né, geomorfologicamente, ela vai ter planalto, cordilheiras, né, aí vai ter planície, vai ter também montanhas, né, que estão aí a todo vapor nas tanto nos terremotos, nas placas tectônicas, né, quanto no vulcanismo. E a gente vai ver que também tem depressão, né? Basicamente seria essa a ideia do relevo europeu. Né? É bom que a gente trabalhou nessa aula com mapa, com maqueta em 3D, com foto, com desenho tosco meu, para a gente ter uma noção mais ou menos do que é. E assim, explicando dessa forma mais simplificada, eu acho que vocês absorvem mais, certo? Do que tá conceituando aqui, colocando um monte de termo que a geografia física ela vai propor e aí só vai embananar a cabeça de vocês, né? Então assim, eu tentei dar uma enxugada no assunto para que vocês entendessem realmente a composição geomorfológica do relevo do continente europeu, né?
Aí nas próximas aulas a gente vai ver hidrografia, né, que são as águas, os rios que compõem esse continente. A gente vai ver o clima, vai ver a vegetação desse continente também, vai ver algumas curiosidades também, como foi vista hoje, País Baixo. Essa dos Países Baixos, essa questão da depressão, nem está abordada no livro de vocês, só que como é um complemento, é bem importante de ser trabalhado, a gente trouxe essas curiosidades finais aí para vocês. Beleza? Bons estudos, até a próxima aula. Valeu!